Recentemente, vídeos e histórias bizarras dos Montes Apalaches têm viralizado em todas as redes sociais, e muitas pessoas comentam sobre algumas regras que você supostamente deve seguir se estiver nessa região. Por exemplo, quando for dormir, é essencial trancar todas as portas e janelas. Não importa o quão seguro o lugar pareça, manter as cortinas fechadas também é uma precaução recomendada. Outra regra comum é: se você escutar algo assobiando, nunca assovie de volta e muito menos responda. Além disso, se você ouvir seu nome sendo chamado do lado de fora, o melhor a fazer é ignorar completamente. Mas por que essas histórias são tão recorrentes? Porque todas essas lendas e eventos estranhos parecem estar concentrados em um único lugar. O que realmente acontece nos Montes Apalaches? Os Montes Apalaches são uma das cadeias montanhosas mais antigas do mundo, existindo desde tempos imemoriais. Eles se estendem por milhares de quilômetros ao longo da costa leste dos Estados Unidos, e muitas partes dessas montanhas são de difícil acesso, o que significa que algumas áreas permanecem praticamente inexploradas. Em certas regiões, quase não há interferência humana, o que faz com que grande parte da biodiversidade ancestral ainda esteja presente. Algumas pessoas acreditam que pode haver criaturas e fenômenos ainda não descobertos, algo que contribui para o mistério dessa região. Além disso, duas tribos indígenas americanas, os Cherokee e os Navajo, têm lendas antigas que cercam essa área. Os Cherokee, em particular, acreditam que a região é protegida por um gigante, um ser mítico que vigia as montanhas para impedir que houvesse caça excessiva. Esse gigante seria responsável por assombrar a terra e garantir o equilíbrio natural, protegendo a área de qualquer exploração excessiva ou destruição. Outra curiosidade sobre os Montes Apalaches é a famosa Trilha dos Apalaches, uma trilha que percorre aproximadamente 3.500 quilômetros. Ela é conhecida como uma das trilhas mais perigosas do mundo, e todos os anos, centenas de aventureiros tentam completar seu percurso. Essa trilha começou a ser construída em 1921 e foi concluída em 1937. Completar o trajeto inteiro pode levar cerca de 8 meses, e ao longo do caminho, os aventureiros encontram diversos parques nacionais, florestas densas e uma paisagem que parece intocada pelo tempo. No entanto, além das belezas naturais, muitos relatos perturbadores vêm dos caminhantes que se aventuram por lá. Entre eles, as histórias sobre sons inexplicáveis e presenças misteriosas que parecem seguir os viajantes em certas partes do trajeto. O mais alarmante é que, em muitas áreas, as pessoas locais aconselham os viajantes a tomarem precauções extremas à noite, trancar portas e janelas, não olhar para fora se ouvir ruídos estranhos, ignorar qualquer coisa que pareça familiar, mas que não deveria estar ali, como animais ou até mesmo a voz de um ente querido chamando do lado de fora. Essas recomendações são levadas a sério pelos residentes da região. Há muitos relatos de desaparecimentos misteriosos e mortes inexplicáveis ao longo dos anos. Uma das histórias mais famosas é sobre luzes misteriosas que aparecem nos céus dos Montes Apalaches. As primeiras menções dessas luzes surgiram em um jornal em 1912, mas os relatos de pessoas vendo esses fenômenos datam de 1771. Testemunhas descrevem orbes gigantes de luz, semelhantes a bolas de fogo, flutuando logo acima das árvores. Esses fenômenos são tão frequentes que, em 1913, o Instituto de Geologia do Governo dos Estados Unidos enviou um agente para investigar as luzes. Ele viu as luzes, mas as descreveu como sendo reflexo das luzes de trens passando na região. No entanto, os moradores locais não aceitaram essa explicação. Eles sabiam o que estavam vendo, e, algum tempo depois, uma grande inundação destruiu várias ferrovias e estradas da área, deixando a região sem eletricidade por um longo período. Mesmo assim, as luzes continuaram aparecendo. As luzes se tornaram um fenômeno tão famoso que pessoas de outras regiões começaram a visitar os Montes Apalaches na esperança de vê-las. Não era algo que acontecia todos os dias. Então, quem quisesse testemunhar o fenômeno precisava ter paciência. Em 1922, outro agente chamado George Mansfield foi enviado para investigar, mas ele passou semanas na região e não viu nada. Isso não impediu que os relatos continuassem. Muitos acreditam que essas luzes misteriosas podem ser provocadas por gases naturais, que sobem à atmosfera e pegam fogo, criando a impressão de grandes orbes de luz flutuantes. Porém, estudos mostraram que não há áreas pantanosas na região que possam liberar os gases necessários para causar esse tipo de fenômeno. Além disso, algumas teorias sugerem que poderia ser apenas uma miragem ou reflexos da luz da lua em rios e lagos. Entretanto, essa explicação não convence a todos, especialmente aqueles que já presenciaram as luzes com seus próprios olhos.
Além das luzes misteriosas, há inúmeros relatos de desaparecimentos estranhos e mortes inexplicáveis nos Montes Apalaches. Um dos casos mais antigos documentados é o de Paula Jean Velden, uma estudante universitária que desapareceu misteriosamente em 1946. Paula decidiu fazer uma trilha em uma área próxima da Universidade de Bennington, no estado de Vermont. Naquele dia, ela foi vista por várias pessoas enquanto caminhava, mas, quando a noite caiu, ela nunca mais foi vista. As buscas por Paula foram intensas, envolvendo centenas de voluntários, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. Esse caso foi o segundo de uma série de desaparecimentos que ocorreram na região conhecida como Triângulo de Bennington, um local atravessado pela trilha dos Apalaches e famoso por suas lendas e mistérios. A primeira vítima foi um homem de 74 anos chamado Medjay Rivers, que desapareceu enquanto caçava com um grupo de amigos. Ele se afastou do grupo e nunca mais foi visto. A única pista foi um cartucho de sua arma encontrado no local onde ele desapareceu. Outro caso intrigante ocorreu com um homem chamado James Tedford, que estava viajando de ônibus de St. Albans para Bennington. Ele embarcou no ônibus e foi visto por outros passageiros durante a viagem. No entanto, quando o ônibus chegou ao destino final, James havia desaparecido. Todos os seus pertences ainda estavam no ônibus, mas ele simplesmente não estava mais lá. Nenhum dos outros passageiros viu James descer em qualquer parada. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Esses e muitos outros desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos anos alimentaram ainda mais o mistério que envolve os Montes Apalaches. Recentemente, vídeos e histórias bizarras dos Montes Apalaches começaram a viralizar em todas as redes sociais. As pessoas comentam sobre uma série de regras que, segundo dizem, você deve seguir religiosamente ao visitar ou viver nessa região. Essas advertências são levadas a sério pelos moradores locais, que acreditam que ignorar essas orientações pode resultar em algo terrível. Entre as regras mais mencionadas estão: sempre tranque todas as portas e janelas à noite, não importa onde você esteja. Nunca olhe para fora se ouvir um som estranho durante a noite, especialmente se for um assobio ou um chamado pelo seu nome. E, mais estranho ainda, se você ouvir algo chamando por você do lado de fora, a melhor coisa a fazer é fingir que não ouviu e não responder de forma alguma. Essas advertências intrigam muitas pessoas. Por que essas histórias assustadoras estão tão concentradas em um lugar específico? Porque os Montes Apalaches parecem ser o epicentro de tantas lendas e fenômenos inexplicáveis. E, afinal, o que realmente acontece nessas montanhas que faz com que as pessoas acreditem em criaturas estranhas, luzes misteriosas e forças sobrenaturais? Os Montes Apalaches são uma das cadeias montanhosas mais antigas da Terra. Eles estão lá há milhões de anos, desde tempos pré-históricos, e cobrem uma vasta extensão ao longo da costa leste dos Estados Unidos, atravessando 14 estados. Com tantas áreas inexploradas e de difícil acesso, existem partes dessas montanhas que permanecem praticamente intocadas. Isso gera muitas especulações sobre o que poderia estar escondido nas profundezas dessas florestas densas e cavernas isoladas. A falta de interferência humana em muitas partes dos Montes Apalaches contribui para a ideia de que há uma biodiversidade única e primitiva, preservada por milênios. É possível que existam espécies de animais e plantas ainda desconhecidas, e até mesmo fenômenos naturais que não foram completamente explicados pela ciência. Mas, além da natureza selvagem, o que realmente mexe com a imaginação das pessoas são as lendas e os mistérios que envolvem essa região. Algumas dessas histórias vêm de tempos muito antigos, passando de geração em geração. As tribos indígenas americanas que habitavam a região, como os Cherokee e os Navajo, têm diversas lendas sobre os Montes Apalaches. Os Cherokee, por exemplo, acreditavam que um gigante habitava as montanhas, que sua presença era uma espécie de guardião, impedindo que as pessoas caçassem em excesso ou explorassem a terra de maneira irresponsável. Eles acreditavam que esse gigante assombrava a região e castigava aqueles que desrespeitavam as leis naturais. Além disso, há uma trilha famosa que atravessa a cordilheira, conhecida como Trilha dos Apalaches. Ela percorre mais de 3.500 quilômetros e é considerada uma das trilhas mais longas e perigosas do mundo. Para percorrê-la completamente, uma pessoa leva, em média, 8 meses. Todos os anos, centenas de aventureiros tentam completar a caminhada, mas não são poucos os relatos de pessoas que vivenciam coisas estranhas ao longo do caminho. Muitas dessas experiências estão ligadas aos sons e presenças misteriosas que parecem seguir os viajantes em algumas partes da trilha, especialmente à noite. Moradores da região têm uma série de regras não oficiais que recomendam a quem vive ou passa por lá. Eles acreditam que essas práticas são cruciais para se proteger das forças sobrenaturais que, dizem,
habitam as montanhas. Entre as regras mais conhecidas estão: trancar todas as portas e janelas antes de dormir, não olhar para fora se ouvir sons estranhos e nunca responder se ouvir seu nome sendo chamado. Segundo essas histórias, há coisas nas florestas que podem imitar vozes humanas ou sons de animais familiares, tentando enganar as pessoas. Acredita-se que essas criaturas tentem chamar a atenção das pessoas para que, de alguma forma, consigam entrar em suas casas ou atraí-las para fora. Além dessas regras, há muitos relatos sobre um fenômeno misterioso que ocorre na região, conhecido como as luzes marrons. Essas luzes são vistas flutuando sobre as árvores e se movendo de maneira estranha pelo céu. O primeiro relato documentado dessas luzes foi feito em um jornal em 1912, mas há relatos orais que remontam a 1771. As luzes são descritas como grandes orbes de luz, semelhantes a bolas de fogo, que aparecem de maneira esporádica nas montanhas. Alguns moradores dizem que viram essas luzes durante toda a vida e que elas não se parecem com nada que possam explicar racionalmente. O fenômeno das luzes misteriosas chamou tanta atenção que, em 1913, o Instituto de Geologia do Governo dos Estados Unidos enviou um agente para investigar. O investigador viu as luzes, mas deu uma explicação racional, dizendo que elas eram reflexos das luzes dos trens que passavam pela região. No entanto, os moradores locais não ficaram convencidos. Eles sabiam o que estavam vendo e, algum tempo depois, uma grande inundação destruiu as ferrovias e deixou a região sem eletricidade por um longo período. Mesmo assim, as luzes continuaram aparecendo. Isso desmentiu a teoria de que as luzes eram causadas por trens ou outros equipamentos humanos. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram para explicar essas luzes. Alguns cientistas sugerem que as luzes podem ser causadas por gases que sobem do solo e entram em combustão ao entrar em contato com a atmosfera. Outros acreditam que pode haver uma explicação geológica, talvez relacionada ao tipo de rocha presente nas montanhas, que pode causar uma espécie de miragem de luz. No entanto, nenhuma dessas explicações foi capaz de satisfazer completamente aqueles que já testemunharam o fenômeno. Além das luzes misteriosas, os Montes Apalaches são palco de inúmeros relatos de desaparecimentos estranhos. Um dos casos mais conhecidos é o de Paula Jean Velden, uma jovem universitária que desapareceu em 1946 enquanto fazia uma trilha na região de Bennington, em Vermont. Paula saiu para uma caminhada em uma trilha que conhecia bem, mas nunca voltou. Apesar das intensas buscas, nenhum vestígio dela foi encontrado. Seu desaparecimento é um dos vários que ocorreram na região, que ficou conhecida como Triângulo de Bennington. Outro caso famoso é o de Meddy Rivers, um caçador experiente que desapareceu em 1945, um ano antes de Paula. Ele estava caçando com um grupo de amigos nas montanhas, mas se afastou do grupo e nunca mais foi visto. A única pista encontrada foi um cartucho de sua arma, abandonado no local onde ele foi visto pela última vez. Outro desaparecimento inexplicável foi o de James Tedford, que estava viajando de ônibus para Bennington em 1949. James foi visto pelos outros passageiros durante a viagem, mas quando o ônibus chegou ao destino, ele simplesmente não estava mais lá. Seus pertences ainda estavam no banco onde ele estava sentado, mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Nenhum dos outros passageiros viu James descer do ônibus em nenhuma das paradas. Esses e muitos outros casos de desaparecimentos e mortes misteriosas ajudaram a alimentar o folclore em torno dos Montes Apalaches. Muitas pessoas acreditam que há algo mais nessas montanhas, algo que desafia a explicação lógica. Sejam forças sobrenaturais, criaturas misteriosas ou fenômenos naturais ainda não compreendidos, os Montes Apalaches continuam sendo um dos lugares mais enigmáticos e assustadores dos Estados Unidos. O caso de James Tedford permanece um dos mais misteriosos, pois ele pareceu simplesmente evaporar no ar. Ninguém nunca conseguiu entender o que aconteceu com ele, e o caso continua sem solução até hoje. Em outubro de 1950, mais 2 desaparecimentos aconteceram, e dessa vez as vítimas eram uma criança e uma mulher. O primeiro desaparecimento foi o de Paul Jepson, um garotinho de apenas 8 anos. Sua mãe havia deixado o carro estacionado enquanto ela cuidava de alguns porcos na propriedade. As histórias variam, com alguns relatos afirmando que ela o deixou sozinho por apenas alguns minutos, enquanto outros dizem que ele ficou sozinho no carro por cerca de 1 hora. Quando ela voltou para buscar o filho, ele não estava mais lá. Nenhum sinal, nenhuma pista de onde ele poderia ter ido. Ele simplesmente desapareceu. Menos de 16 dias depois, uma mulher de 53 anos chamada Frida Langer também desapareceu. Ela estava acampando com uma prima
Enquanto caminhavam ao redor de um riacho, Frida escorregou e caiu na água. Como ficou molhada, ela avisou a prima que iria voltar rapidamente ao acampamento para trocar de roupa e depois voltaria para continuar a trilha. No entanto, Frida nunca retornou. Após algum tempo, sua prima começou a ficar preocupada e decidiu voltar ao acampamento para ver o que havia acontecido. Quando chegou, percebeu que Frida não estava lá, nem deixou nenhum sinal de para onde poderia ter ido. 7 meses depois, o corpo de Frida foi finalmente encontrado, mas já estava em um estado avançado de decomposição, o que impediu os investigadores de determinar a causa da morte. O mistério em torno de seu desaparecimento e morte nunca foi resolvido, e assim como muitos outros casos nos Montes Apalaches, ele continua sem explicação. Um caso mais recente, ocorrido em 2012, foi o desaparecimento de Derek Ling. Ele tinha 24 anos quando simplesmente parou de ir ao trabalho, e seus familiares começaram a ficar preocupados. Eles tentaram entrar em contato com ele várias vezes, mas Derek não atendia ao telefone nem dava notícias. Seu carro foi encontrado abandonado na trilha dos Apalaches, com um bilhete dentro que dizia: "Não tente me seguir." Derek havia comprado recentemente vários equipamentos de acampamento, incluindo uma barraca, saco de dormir e mochilas, todos encontrados no carro. O que mais intrigou seus familiares foi o fato de que Derek era muito próximo de seu avô, que havia falecido exatamente 1 ano antes de seu desaparecimento. Isso levantou a suspeita de que ele pudesse estar enfrentando um grande sofrimento emocional. A teoria mais aceita é que Derek teria ido até lá para tirar a própria vida, devido ao bilhete que deixou. Mas muitos questionam essa hipótese, já que não fazia sentido ele comprar tantos equipamentos de trilha se tivesse a intenção de se matar. Um amigo de Derek chegou a dar uma entrevista à CNN, onde mencionou que Derek era fã do programa de sobrevivência do Bear GRYLLS, o que levou a especular que talvez Derek tivesse tentado uma aventura extrema na floresta, tentando sobreviver sem mantimentos adequados. Infelizmente, algo deve ter dado muito errado, pois ele nunca mais foi visto. Pouco tempo depois do desaparecimento de Derek, outro caso chocante aconteceu na mesma área. Michael Cini, um jovem de 23 anos, também desapareceu nas proximidades da trilha. O curioso é que Michael não gostava de trilhas ou aventuras na natureza, o que tornou seu desaparecimento ainda mais intrigante. Ele foi visto pela última vez do lado de fora de um Walmart. Cerca de 3 meses após seu desaparecimento, guardas florestais encontraram alguns dos equipamentos que pertenciam a Michael e não muito longe dali, descobriram um crânio humano. A análise confirmou que o crânio pertencia a Michael. Mas, assim como no caso de Derek, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele ou como ele morreu. Foi assassinato ou uma morte acidental? Essas perguntas continuam sem resposta. Entre os muitos desaparecimentos misteriosos e mortes trágicas na trilha dos Apalaches, há um caso particularmente assustador que envolve 2 melhores amigos, Scott Johnston e Sean Farmer. No dia 6 de maio de 2008, os dois decidiram acampar e pescar em uma área da Virgínia, pela qual tinham grande familiaridade, já que frequentavam aquela parte da trilha há anos. Naquela tarde, Scott decidiu pescar sozinho e combinou de encontrar Sean mais tarde, no acampamento, ao anoitecer. Enquanto Scott pescava, um homem estranho se aproximou dele e se apresentou como Rick Williams. Nos Montes Apalaches, existe uma espécie de solidariedade entre os viajantes, onde é comum que pessoas se ajudem, compartilhem refeições ou caminhem juntos por alguns trechos da trilha. Scott notou que Rick parecia um pouco maltrapilho e magro, mas usava uma jaqueta camuflada e botas novas. Scott, sendo amigável, convidou Rick a se juntar a ele na pesca. Mais tarde, no acampamento para assarem os peixes que pescassem. Rick aceitou o convite. Os 2 homens pescaram e, no final do dia, retornaram ao acampamento, onde Scott apresentou Rick a seu amigo Sean. Sean, no entanto, sentiu-se desconfiado do homem. Algo na maneira como ele se comportava parecia estranho, mas eles decidiram seguir em frente com a hospitalidade. Acenderam uma fogueira, assaram os peixes e compartilharam algumas bebidas. A noite parecia estar indo bem. Quando começou a escurecer, Rick agradeceu pela hospitalidade e disse que precisava seguir caminho. Ele estava acompanhado de um cachorro, que parecia desnutrido. Sean e Scott tentaram convencê-lo a ficar mais tempo, mas Rick insistiu em partir. Logo após Rick sair, Sean e Scott começaram a se preparar para dormir. Foi então que, de repente, Sean ouviu um estrondo alto e um zumbido em seu ouvido. Rick havia voltado, sem aviso, atirou no ouvido esquerdo de Sean. Mesmo ferido, Sean não desmaiou, mas estava atordoado. Ele se levantou, tentando entender o que estava acontecendo,
e viu Rick levantando a arma novamente, dessa vez em direção a Scott. Scott, percebendo o que estava acontecendo, correu desesperadamente para o meio da floresta, tentando se esconder entre as árvores. Scott correu o máximo que pôde até precisar parar para recuperar o fôlego. Quando parou, percebeu que algo escorria pelo pescoço. Era sangue. Um dos tiros de Rick o havia atingido no pescoço, criando um buraco. Ele pressionou a mão sobre a ferida para tentar conter o sangramento. À distância, viu que Rick e Sean estavam lutando. Rick atirou novamente, dessa vez no peito de Sean, a uma distância de apenas 3 metros. Mesmo ferido, Sean conseguiu correr em direção ao carro e foi seguido por Rick. Apesar de tudo, Sean conseguiu ser mais rápido e alcançou o veículo. Scott, também gravemente ferido, cambaleou até o jipe, onde Sean o ajudou a entrar. Os dois amigos estavam a cerca de 8 a 10 quilômetros da casa mais próxima, mas a 64 quilômetros do hospital mais próximo. Sean dirigiu o mais rápido que pôde, a 72 quilômetros por hora, em uma estrada cheia de curvas perigosas que passava por precipícios. Durante a fuga, Sean começou a perder a visão do olho direito devido ao ferimento, e Scott teve que dar as direções, avisando quando frear ou acelerar. Quando finalmente chegaram ao sopé da montanha, encontraram 5 casas. Eles pararam na primeira com luzes acesas, desceram do carro e bateram desesperadamente na porta, implorando por ajuda. Inicialmente, os moradores pensaram que era uma invasão, mas logo uma das moradoras reconheceu Sean como o ex-namorado de uma amiga. Ela ajudou os 2 homens a conter os ferimentos com toalhas enquanto esperavam a polícia chegar. Logo, helicópteros foram enviados para transportar os 2 feridos ao hospital o mais rápido possível. Sean teve muita sorte. A bala que atingiu seu rosto ficou alojada em sua cavidade nasal, e a que atingiu seu peito foi empurrada para longe do coração por sua massa muscular. No dia seguinte, enquanto ainda se recuperava, Sean foi entrevistado pela polícia, que informou que haviam capturado Rick. Ele foi encontrado tentando fugir com o caminhão de Scott e estava no fundo de um precipício. Inicialmente, pensaram que ele havia tentado tirar a própria vida, mas ele estava vivo e foi preso. Após a prisão, a identidade de Rick foi revelada. Seu nome verdadeiro era Randy Lee Smith e ele já tinha um histórico de crimes. Décadas antes, ele havia se declarado culpado por 2 homicídios. Os 2 homicídios anteriores de que Randall foi acusado também envolveram mochileiros que estavam percorrendo a trilha dos Apalaches em 1981, no estado de Maine. As vítimas eram Susan Hansey e Robert Mumford. Os 2 estavam passando a noite em um abrigo, descansando após um longo dia de trilha. O assassinato foi brutal. Robert foi baleado diretamente na cabeça enquanto dormia, uma execução fria e calculada. Susan, no entanto, lutou pela vida. Seu corpo apresentava múltiplos sinais de resistência, com evidências claras de que ela lutou bravamente antes de sucumbir ao ataque. Ela foi atingida por um pedaço de ferro na cabeça e também sofreu 13 perfurações causadas por pregos cravados em seu corpo. Inicialmente, os 2 foram declarados como desaparecidos, o que gerou grande comoção entre os trilheiros que percorriam aquela área. Foi apenas após a entrada de cães farejadores de cadáveres que os corpos foram descobertos, enterrados dentro de seus próprios sacos de dormir. Os investigadores suspeitaram que Susan poderia ter sido abusada sexualmente antes de sua morte. Mas, devido à decomposição avançada do corpo, não foi possível comprovar essa teoria. Esse crime brutal chocou a comunidade de trilheiros e chamou a atenção das autoridades para os perigos que os Montes Apalaches escondiam. Por conta desses assassinatos, Randall ficou conhecido como o assassino da trilha dos Apalaches. Apesar da natureza violenta e cruel de seus crimes, ele foi libertado em 1996 sob liberdade condicional, após cumprir uma parte de sua sentença. Ele foi morar na casa de sua mãe, que já havia falecido, e lá começou a cumprir sua pena de prisão domiciliar, que deveria durar 10 anos. Durante os primeiros anos, Randall não apresentou nenhum comportamento problemático, levando uma vida aparentemente tranquila. Contudo, a facilidade com que ele foi libertado após ter cometido crimes tão terríveis é algo que frustra profundamente aqueles que acompanharam o caso. Afinal, tratava-se de um assassino que tinha tirado a vida de 2 pessoas inocentes de maneira brutal, e sua soltura acabaria quase resultando na morte de mais 2 pessoas. Quando Randall foi preso pela segunda vez, após o ataque a Scott Johnston e Sean Farmer, as autoridades encontraram uma série de itens perturbadores na casa dele. Entre os objetos apreendidos estavam várias cópias de rádios da polícia, que ele usava para monitorar as comunicações das autoridades, além de um scanner policial. Também havia um mapa da região,
com várias áreas marcadas, o que levantou suspeitas de que ele poderia estar envolvido em mais crimes não descobertos. Outro item estranho encontrado foi uma fita cassete, que, segundo os investigadores, parecia conter uma gravação de um ritual satânico, com sons de sussurros e pessoas murmurando palavras incompreensíveis. Além disso, mais de 30 facas e diversos óculos de diferentes modelos foram encontrados, levantando a hipótese de que ele poderia usá-los como disfarces para se misturar à população. Os investigadores começaram a suspeitar que os itens encontrados poderiam pertencer a outras possíveis vítimas de Randall, vítimas cujos corpos ainda não haviam sido descobertos. Eles especularam que as áreas marcadas no mapa poderiam ser os locais onde Randall havia enterrado outros cadáveres. Mas, mesmo após realizarem várias buscas e testes de DNA, não conseguiram encontrar nenhuma evidência que ligasse os objetos a pessoas desaparecidas. Também não conseguiram localizar mais corpos nos locais indicados no mapa. Esse mistério continua sem solução. E, infelizmente, nunca saberemos exatamente quais eram os planos de Randall ou o que ele pretendia com aqueles objetos. A única certeza é que, se ele não tivesse sido capturado após o ataque a Scott Chan, é possível que ele tivesse feito mais vítimas. Essa segunda prisão de Randall, no entanto, foi breve. Apenas 4 dias depois de ser preso, ele morreu na cadeia. Ele tinha 54 anos de idade e sua morte foi atribuída a causas naturais. Com sua morte, muitos mistérios foram enterrados junto com ele, deixando perguntas sem resposta sobre seus motivos e o possível envolvimento em outros crimes. A parte positiva dessa história, se é que podemos chamar assim, é que tanto Scott quanto Chan sobreviveram ao ataque e conseguiram escapar de uma morte quase certa. Outro caso que ganhou notoriedade entre os mistérios dos Montes Apalaches envolveu uma jovem chamada Margaret Heath. Ela havia acabado de completar 17 anos e estava entusiasmada com seu primeiro semestre na universidade, quando sua vida tomou um rumo inesperado. Margaret trabalhava em um restaurante italiano popular em sua cidade quando conheceu Joel Paulson, um homem 9 anos mais velho que se tornaria seu grande amigo. Joel era aventureiro, cheio de planos ambiciosos, e um de seus maiores desejos era completar a famosa Trilha dos Apalaches, percorrendo seus mais de 3.500 quilômetros. Quando ele propôs a Margaret que se juntasse a ele nessa aventura, ela hesitou. A ideia de passar meses subindo e descendo montanhas não parecia atraente para alguém que nunca havia se aventurado em trilhas antes. Mas, à medida que os dois se aproximaram, Margaret começou a ver em Joel uma pessoa inspiradora, alguém que parecia saber exatamente o que queria da vida. A conexão entre eles era quase instantânea e, apesar de suas reservas iniciais, Margaret acabou aceitando o convite. Os dois partiram na longa jornada, caminhando durante dias pela trilha sem grandes incidentes. Para Margaret, a experiência, inicialmente intimidante, começou a se tornar algo agradável. Contudo, após alguns dias, o cansaço de acampar ao ar livre começou a pesar. Eles decidiram procurar um abrigo para passar a noite, algo que oferecesse mais conforto do que suas barracas. Foi quando encontraram o Low Gap Shelter, um dos muitos abrigos ao longo da trilha. Ao chegarem ao abrigo, eles encontraram um homem que já estava lá. Ele parecia um pouco mais velho que Joel, mais baixo, e usava um bigode ralo e óculos com armação de tartaruga. Margaret tentou ser amigável e perguntou o nome dele. O homem respondeu que se chamava Ralph. Ao lado de Ralph havia uma pilha de mantimentos, um cobertor, uma jaqueta de couro, uma mochila de lona e outros itens de viagem. Tudo parecia normal à primeira vista, mas logo Joel começou a expressar suas desconfianças. Ele comentou com Margaret que algo em Ralph o incomodava, que talvez eles devessem ficar atentos. No entanto, como era apenas uma noite, eles decidiram que não haveria problema em compartilhar o espaço com o estranho. Naquela noite, os três jantaram juntos e depois cada um foi para seu saco de dormir. O plano de Joel e Margaret era levantar com o nascer do sol e seguir adiante na trilha. Quando a manhã chegou, Joel foi até o riacho próximo para se lavar antes de partirem, enquanto Margaret permanecia no abrigo amarrando suas botas. De repente, um som alto cortou o ar. Ela olhou para cima e viu Joel agachado, como se tivesse sido atingido por algo. Em seguida, ele caiu no meio da clareira e ficou imóvel. Antes que Margaret pudesse processar o que estava acontecendo, Ralph surgiu novamente. Desta vez, ele estava armado com um grande revólver. Ralph se aproximou dela rapidamente, amarrou suas mãos e colocou uma venda em seus olhos. Desesperada, Margaret tentou perguntar o que havia acontecido com Joel, mas Ralph respondeu friamente: "Eu me livrei dele." O pesadelo de Margaret estava apenas começando.
Ela foi amarrada a uma árvore enquanto Ralph revistava a mochila de Joel em busca de dinheiro. Ele parecia indeciso sobre o que fazer com ela. Em um dado momento, ele disse que ela poderia ficar ali, amarrada e sozinha, na floresta, até morrer de fome, ou poderia seguir com ele, mas sob a condição de que não contasse a ninguém o que havia acontecido. A escolha de Margaret foi rápida. Ela concordou em acompanhá-lo, esperando encontrar uma oportunidade de escapar. Eles caminharam por horas, com Margaret sempre sob a mira do revólver. Eventualmente, chegaram a uma estrada, onde o motorista que passava ofereceu carona aos dois. Ralph apresentou Margaret como sua esposa, e ela, temendo por sua vida e pela vida do motorista, não disse nada. Eles foram deixados em um hotel de beira de estrada, e Margaret temeu que aquele seria o fim. Mas, para sua surpresa, Ralph parecia mais preocupado com as notícias na televisão, procurando sinais de que alguém já estivesse à procura de Joel. Ele não tentou machucá-la durante a noite. Nos dias seguintes, Ralph continuou a vigiar Margaret de perto, mas eventualmente decidiu deixá-la ir, sob a condição de que ela nunca contasse o que aconteceu. Ele ameaçou voltar e matar todas as pessoas que ela amava caso ela denunciasse as autoridades. Eles foram até uma rodoviária, onde Ralph comprou passagens de ônibus para si mesmo e para Margaret, mas em direções opostas. Margaret, incrivelmente, conseguiu chegar em casa sã e salva. Com as informações fornecidas por Margaret, a polícia conseguiu localizar o corpo de Joel Paulson na área descrita por ela, confirmando que ele havia sido morto conforme ela relatara. Durante as investigações, as autoridades descobriram que o homem que se apresentará como Ralph não era um estranho comum, mas sim um criminoso com longo histórico de atividades violentas. Seu nome verdadeiro era James L. Jordan, e ele já havia sido preso várias vezes por crimes que incluíam sequestro, roubo de carros e invasão de casas. Esse histórico violento tornava um indivíduo extremamente perigoso, e as autoridades estavam aliviadas por Margaret ter conseguido escapar com vida. Após ser capturado, James L. Jordan foi levado a julgamento, onde foi acusado do assassinato de Joel e do sequestro de Margaret. O julgamento atraiu atenção nacional, especialmente entre os entusiastas da trilha dos Apalaches, que ficaram chocados ao saber que algo tão horrível poderia acontecer em um dos lugares mais icônicos e pacíficos para os mochileiros. Margaret testemunhou contra Jordan no tribunal, detalhando os dias aterrorizantes que passou sob a mira do revólver, e sua coragem foi fundamental para condená-lo. Jordan foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, a história de Jordan não terminou aí. Incrivelmente, em 1991, após cumprir apenas parte de sua sentença, ele foi solto em liberdade condicional. Essa decisão provocou revolta entre aqueles que acompanhavam o caso, especialmente os familiares de Joel e outros que temiam que um homem tão perigoso estivesse de volta à sociedade. Sua liberdade, no entanto, seria breve. Pouco tempo depois de ser solto, ele cometeu outro assassinato, desta vez matando uma mulher no estado de Michigan. Sua captura foi rápida, e ele foi condenado novamente, desta vez permanecendo atrás das grades até sua morte, em 2003. Esses incidentes trágicos levantaram muitas questões sobre a segurança nas trilhas dos Apalaches, que, apesar de sua beleza natural e popularidade entre os aventureiros, escondem perigos tanto naturais quanto humanos. Muitas pessoas começaram a tomar mais precauções ao viajar sozinhas ou em áreas remotas, e as autoridades reforçaram a importância de sempre informar amigos e familiares sobre os planos antes de partir para uma trilha tão extensa. Além dos casos de assassinatos e desaparecimentos, outras histórias perturbadoras continuaram a emergir dos Montes Apalaches. Uma das mais curiosas é a existência de um hostel, que, aparentemente, serve de base para um culto. O nome desse culto é 12 Tribos, e eles têm várias sedes espalhadas pelo mundo. Um de seus hostéis está localizado ao longo da trilha dos Apalaches e é conhecido como The Yellow Delhi. A comunidade das 12 Tribos foi fundada por Albert Eugene Spriggs, mais conhecido como Yonek, durante a década de 1970, e ele e sua esposa, Marsha Spriggs, foram os principais responsáveis pela criação desse movimento que prega uma mensagem de amor, mas que tem um lado obscuro. Enquanto alguns trilheiros que se hospedaram no hostel afirmam que foram bem tratados pelos membros da comunidade, muitos outros relatos apontam que as intenções do grupo são mais sombrias. Ex-membros do culto contam histórias perturbadoras sobre a vida dentro da comunidade, descrevendo práticas de controle mental, isolamento social e abusos. Embora o hostel ofereça hospedagem gratuita aos viajantes, pedindo apenas doações voluntárias, alguns desconfiam que o verdadeiro objetivo seja recrutar novos membros para o culto.
Os membros da comunidade das 12 tribos vivem sob um regime extremamente rígido. Quando uma pessoa decide se juntar ao grupo, é esperado que ela entregue todos os seus bens materiais à comunidade. Além disso, o consumo de TV, redes sociais e até mesmo livros externos é rigorosamente controlado ou proibido. Os líderes do culto acreditam em manter uma pureza espiritual e desencorajam qualquer tipo de associação com o mundo exterior. De acordo com relatos do FBI, há fortes evidências de que os novos membros recebem treinamento em relações públicas para evitar questionamentos ou investigações por parte das autoridades. O padrão visual dos membros da comunidade também é muito específico. Todos os homens são obrigados a manter o cabelo preso em um rabo de cavalo e usam as mesmas roupas simples. As mulheres também seguem um código de vestimenta estrito, usando saias longas e cobertas da cabeça aos pés. A comunidade possui várias fazendas orgânicas espalhadas ao redor do mundo, que são mantidas pelos membros. O The Yellow Deli, o hostel da Trilha dos Apalaches, parece ter como alvos trilheiros que viajam sozinhos, crianças e idosos, pessoas que podem estar mais vulneráveis a serem influenciadas ou que não ofereceriam muita resistência. Muitos acreditam que o grupo aproveita a solidão e o isolamento da trilha para se aproximar de viajantes solitários, oferecendo ajuda e um lugar para descansar. Os viajantes são convidados a passar um tempo nas fazendas da comunidade, e é assim que muitos acabam ficando presos nas redes do culto, sem perceber a manipulação gradual. As crenças da comunidade das 12 tribos são profundamente conservadoras. Eles defendem que as mulheres existem para servir aos homens e que seu principal propósito na vida é gerar filhos. Além disso, são extremamente críticos em relação a casamentos entre pessoas de raças diferentes, acreditando que isso vai contra seus princípios religiosos. O uso de castigo corporal é visto como essencial para a criação dos filhos, o que gerou inúmeras investigações por abuso infantil. As autoridades já conduziram diversas investigações sobre a comunidade das 12 tribos em diferentes países, incluindo a Alemanha, Vermont e outros locais, e muitas vezes encontraram violações das leis de trabalho infantil, além de relatos de abusos físicos e psicológicos. Em várias ocasiões, foram levantadas acusações de que as crianças eram forçadas a trabalhar em condições duras nas fazendas da comunidade, e muitos ex-membros relataram que o ambiente dentro do culto era sufocante e controlado ao extremo. Apesar disso, o hostel The Yellow Deli continua a operar na Trilha dos Apalaches, recebendo novos viajantes todos os anos. A fachada amigável e acolhedora esconde um sistema opressivo e perigoso para aqueles que se deixam envolver. É mais uma das estranhas e perturbadoras facetas que os Montes Apalaches escondem, entre histórias de desaparecimentos misteriosos, assassinatos brutais e cultos obscuros. Enquanto as lendas e mistérios dos Montes Apalaches continuam a fascinar e aterrorizar aqueles que exploram a região, é importante lembrar que, além dos fenômenos inexplicáveis e criaturas sobrenaturais que permeiam o imaginário popular, existem perigos muito reais escondidos nas florestas densas e trilhas isoladas. Os Montes Apalaches, com toda a sua beleza antiga, continuam a ser um lugar onde o desconhecido se espreita em cada curva, tanto no sentido natural quanto no humano. Essas histórias são apenas uma fração dos muitos mistérios que cercam essa cadeia montanhosa e, apesar dos avanços tecnológicos e das investigações modernas, muitos desses casos permanecem sem solução, alimentando o fascínio e o medo que os Montes Apalaches despertam em quem se atreve a explorar suas profundezas. Muitos desses relatos sobre as comunidades nos Montes Apalaches, como o caso de abuso infantil e pedofilia envolvendo membros de certas seitas ou grupos isolados, são assustadores e revoltantes. Em alguns casos específicos, membros individuais dessas comunidades foram presos, e a natureza dos crimes envolvia abuso infantil e pedofilia. É um lado sombrio dessas regiões isoladas que raramente ganha destaque nas discussões mais amplas sobre os mistérios e perigos dos Montes Apalaches. Mesmo em locais onde as interações são descritas como amigáveis, as experiências variam drasticamente. Em alguns relatos que eu li de pessoas que ficaram hospedadas em áreas controladas por essas comunidades, o contraste é claro. Apesar de algumas experiências serem descritas como positivas, uma pessoa relatou uma experiência particularmente desconfortável. Ela escreveu o seguinte: "Eles foram muito agressivos conosco e continuaram tentando fazer com que ficássemos com eles. Tivemos que dizer não pelo menos 3 vezes. Eu estava tentando conversar com uma das mulheres da comunidade, mas ela mal falava. Ela ficava olhando constantemente para o homem que estava com ela, como se estivesse buscando aprovação para cada palavra que dizia." Esse relato é um bom exemplo de como a dinâmica de poder nessas comunidades isoladas pode ser opressiva e como os visitantes podem se sentir controlados ou manipulados.
Mesmo que alguns relatem interações positivas, há sempre um pano de fundo de controle que pode ser assustador e deixar muitos desconfortáveis. Além dessas dinâmicas estranhas e opressivas, há também histórias extremamente bizarras sobre as chamadas pessoas ferais que vivem escondidas nas montanhas. Esses relatos aumentam o fascínio e o medo em torno dos Montes Apalaches. As pessoas ferais, segundo dizem, seriam descendentes de indivíduos que, durante a Grande Depressão, tomaram a decisão radical de abandonar a sociedade e os bens materiais para viver nas profundezas das montanhas. O isolamento teria transformado essas pessoas, tanto fisicamente quanto mentalmente, até o ponto em que alguns acreditam que elas se tornaram canibais. Segundo a lenda, essas pessoas desenvolveram uma série de comportamentos e hábitos primitivos para sobreviver nas florestas, incluindo a colocação de armadilhas para capturar trilheiros que caminham sozinhos pelas trilhas da montanha. O fato mais assustador sobre essas histórias é que muitos acreditam que as pessoas ferais não vivem de forma completamente isolada. Elas são, supostamente, altamente furtivas e observam os trilheiros, muitas vezes escondidas nas árvores ou entre as sombras das florestas densas. Há relatos de que essas pessoas, ou o que quer que sejam, desenvolveram uma forma própria de comunicação, feita através de cliques com a boca ou estalos que fazem enquanto se movem pela floresta. Esses só serviriam para alertar outros membros de sua presença ou indicar que alguém de fora, como um trilheiro desavisado, está passando por suas terras. O som desses cliques na floresta pode ser ouvido por aqueles que estão atentos, mas poucos sabem o que significam ou a quem pertencem. Há muitos relatos de pessoas que exploraram os parques nacionais ao redor dos Montes Apalache e que juram ter visto essas pessoas ferais. Alguns relatos mencionam que essas figuras misteriosas são frequentemente vistas nuas, movendo-se rapidamente pela floresta, com uma quantidade de pelos no corpo maior que a normal, o que leva a crer que sua aparência se assemelha mais a um animal do que a um ser humano. Além disso, há quem diga que essas criaturas estão cobertas de sangue, especialmente em torno das mãos ou da boca, o que reforça a ideia de que podem ter tendências canibais. Outro ponto aterrorizante sobre as pessoas ferais é que os olhos delas são descritos como extremamente profundos, muitas vezes com aparência levemente catarata, como se estivessem cegos ou parcialmente cegos, o que contribui para sua aparência assustadora e inumana. A ideia de estar sendo observado por essas figuras estranhas, que espreitam das sombras, se movem silenciosamente pelas árvores, é algo que mexe com o psicológico de qualquer pessoa que se atreve a explorar essas trilhas. Para os que acreditam nessas histórias, os Montes Apalaches são um verdadeiro território de caça, onde os trilheiros desavisados podem se tornar presas desses habitantes sinistros. Além dessas histórias sobre pessoas ferais, existe uma infinidade de relatos sobre criaturas estranhas que habitam essas montanhas. Um dos relatos mais curiosos e assustadores vem de um homem chamado Jeff Boiler, que compartilhou sua experiência no famoso programa Paranormal Witness. Já mencionei outros casos desse programa aqui no canal, e a história de Jeff é uma das que mais causa arrepios. Ele contou que, em 1997, ele estava passando por uma fase tranquila de sua vida. Jeff havia servido na Marinha e trabalhado como policial, mas naquele momento ele estava procurando algo novo. Ele sempre gostou de caçar e fazer trilhas. Então, quando um amigo que morava em uma pequena cidade no Oregon lhe ofereceu um emprego como xerife, ele pensou, por que não? Jeff passou meses nessa nova função e adorou o trabalho. Mas um dia em particular ficou marcado em sua memória para sempre. Ele decidiu fazer uma trilha até um local onde, 20 anos antes, ele havia enterrado seu cachorro, que tinha falecido. Ele queria visitar o túmulo de seu velho amigo canino e prestar suas homenagens, uma caminhada nostálgica em um local que ele conhecia bem. A trilha até esse local era remota e não muito mapeada, então Jeff sabia que teria que contar apenas com seu mapa e seu instinto para chegar ao destino. Ele era experiente, mas sabia que, se saísse do caminho, poderia se perder facilmente. O terreno era acidentado, e ele caminhou por cerca de 2 horas até notar que, mais à frente, havia uma clareira que parecia ser um caminho mais fácil para continuar sua jornada. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Jeff estava atento ao mapa, conferindo seu trajeto, quando algo chamou sua atenção. Ele olhou para a linha das árvores e viu algo que parecia ser uma pessoa parada, imóvel, observando à distância. Isso o deixou confuso. Quem mais estaria em um lugar tão remoto e isolado quanto aquele? A pessoa, ou o que quer que fosse, estava em pé, apenas olhando diretamente para Jeff. Ele tentou ajustar sua visão e, nesse momento, notou que o estranho movimento que ele fez com a cabeça foi imitado pela figura. Ele virou a cabeça para o lado, e a figura fez exatamente o mesmo.
Esse comportamento já seria assustador o suficiente, mas as coisas pioraram. Quando a figura finalmente saiu de trás das árvores, Jeff percebeu que, embora parecesse humana, não era. Ela estava coberta de pelos, como um animal. Tomado pelo pânico, Jeff tentou puxar sua arma, que estava presa em seu cinto, mas, no desespero, não conseguiu soltá-la a tempo. Quando ele olhou novamente, a criatura já não estava mais lá. Desorientado e com o coração disparado, ele começou a se perguntar se estava imaginando coisas. Ele estava realmente vendo algo, ou sua mente estava pregando uma peça. Curioso e decidido a descobrir o que tinha acabado de presenciar, Jeff resolveu continuar procurando sinais da criatura. Enquanto caminhava mais fundo na floresta, ele percebeu que estava se afastando do caminho original e que a luz do dia estava começando a diminuir. Logo, ele estava em uma situação difícil, perdido na floresta, sem lanterna e com a escuridão se aproximando rapidamente. Ele decidiu voltar para o caminho original, mas assim que se virou para fazê-lo, viu a criatura novamente. Nesse momento, ele ouviu um estrondo alto, o som de uma árvore se quebrando e caindo ao chão. Assustado, Jeff pensou que foi pura sorte a árvore não ter caído sobre ele. No entanto, enquanto ele continuava a caminhar, ouviu uma segunda árvore cair, desta vez no lado oposto. Foi nesse ponto que ele começou a questionar a coincidência. Qual era a chance de estar em um local e testemunhar duas árvores caindo quase ao mesmo tempo, e sem motivo aparente? Ele começou a pensar que a criatura que ele tinha visto antes poderia estar derrubando as árvores intencionalmente, mas como ela conseguiria se mover tão rapidamente de um lado para o outro sem que ele percebesse? Conforme ele avançava na trilha, Jeff foi tomado pela sensação de que estava sendo caçado. A cada passo, ele sentia a presença da criatura, e o som de árvores caindo continuava a ecoar pela floresta, ainda que ele não pudesse ver as árvores caídas quando olhava para trás. Em pânico, ele começou a correr. Depois de mais de meia hora de fuga, chegou a uma área onde havia um cervo no meio da trilha. Quando ele parou para olhar o animal, notou que o cervo olhou fixamente para algo atrás dele. Em seguida, saiu correndo. Jeff virou-se rapidamente, mas não. Vai, Nara! O que quer que estivesse atrás dele, parecia estar se escondendo nas sombras. Ou talvez fosse tão rápido e furtivo que Jeff não conseguiu captar seu movimento. Tomado pelo medo, ele decidiu que não poderia mais arriscar sua vida ali. Ele correu o mais rápido que pôde em direção ao carro, sentindo que algo, ou alguém, estava sempre perto, mas nunca o suficiente para que ele pudesse ver claramente. O tempo parecia se arrastar enquanto ele ouvia cada vez mais árvores caindo ao seu redor. A sensação de ser caçado não o abandonava, e cada barulho fazia com que seu coração disparasse ainda mais. Quando finalmente chegou ao carro, Jeff sentiu um alívio momentâneo ao entrar, ligar o motor e começar a dirigir de volta para a cidade. No entanto, mesmo no caminho de volta, o medo persistia. Ele continuava olhando pelo retrovisor, como se a qualquer momento esperasse ver algo saindo da floresta para segui-lo até a estrada. A estrada sinuosa pelas montanhas era estreita e cercada de penhascos, o que tornava a direção ainda mais tensa. A adrenalina corria solta em suas veias, e ele dirigia em alta velocidade, determinado a chegar em segurança ao escritório do xerife. Ao chegar à delegacia, Jeff foi direto ao escritório onde seu amigo, que também era xerife local, estava. Ele estava ofegante, suado e visivelmente abalado. Será que eu devo contar o que aconteceu? Ele pensou. A última coisa que queria era que seu amigo o achasse louco ou que zombasse dele. Mas a experiência foi tão real e aterrorizante que ele sentiu que precisava compartilhar. Decidido, ele contou a história para o amigo, detalhando tudo. A figura coberta de pelos, as árvores caindo, a sensação de estar sendo caçado e o cervo fugindo. Para sua surpresa, o amigo xerife não reagiu com ceticismo. Pelo contrário, ele olhou seriamente para Jeff e disse: "Relaxa, cara. Eu recebo esse tipo de relato quase todos os dias. Isso é algo que acontece nessas montanhas, e a verdade é que a gente realmente não sabe o que é, mas é um fato que acontece." Aquilo deixou Jeff ainda mais intrigado. Se o xerife, uma pessoa que ele respeitava e em quem confiava, estava dizendo que esse tipo de coisa era comum naquela área, então o que realmente estava acontecendo nas profundezas das florestas dos Montes Apalaches? Essa história, compartilhada no programa Paranormal Witness, ganhou uma notoriedade enorme porque Jeff, como muitos outros, passou uma sensação de credibilidade incrível ao contar o que viveu. Ele relatou os acontecimentos com uma riqueza de detalhes tão clara que parecia que tudo tinha acontecido no dia anterior. As emoções e o terror que ele sentiu ainda eram palpáveis em seu tom de voz.
Muitos espectadores do programa ficaram perplexos, e a história se espalhou rapidamente, alimentando ainda mais as lendas em torno dos mistérios dos Montes Apalaches. E esse é apenas um dos muitos relatos de pessoas que experimentaram o inexplicável nessas montanhas antigas e isoladas. As histórias sobre criaturas nos Montes Apalaches não são novas. Pelo contrário, elas datam de séculos atrás. Existem muitas lendas sobre criaturas que habitam essa vasta região montanhosa, e uma das mais frequentemente mencionadas é do Wendigo. Para quem não conhece, o Wendigo é uma criatura lendária que, de acordo com o folclore dos nativos americanos, é um espírito maligno que pode possuir humanos, transformando-os em monstros. Acredita-se que o Wendigo tenha cerca de 4,5 metros de altura, com um corpo magro e esquelético. Sua pele é tão esticada sobre os ossos que os ossos ficam visíveis, como se estivesse em um estado constante de fome. Essa criatura é descrita como carnívora e, em alguns casos, até canibal. O Wendigo é associado às montanhas e às florestas frias, especialmente durante os meses de inverno, quando os alimentos são escassos e a fome faz com que os homens se tornem presas fáceis de sua maldição. Além de sua aparência grotesca, o Wendigo também é conhecido por seu cheiro característico, que lembra podridão e decomposição. A pele rasgada e suja da criatura contribui para essa terrível presença, e muitos dizem que o cheiro do Wendigo é um dos primeiros sinais de sua aproximação. No entanto, o Wendigo não é uma criatura que necessariamente persegue suas vítimas ativamente. Ele tem uma tática ainda mais aterrorizante. O Wendigo imita os sons humanos. Ele é capaz de imitar gritos na floresta, vozes de entes queridos ou qualquer coisa que faça sua vítima acreditar que alguém está precisando de ajuda. Assim que a pessoa se aproxima, acreditando estar indo ao socorro de alguém, ela cai nas garras da criatura. Em alguns casos, o Wendigo não apenas devora suas vítimas, mas acredita-se que ele também possa possuir os humanos, transformando-os em mendigos também. É uma maldição que se espalha como um vírus, e muitos acreditam que aqueles que caem sob influência de um mendigo estão condenados a uma vida de fome eterna, sempre em busca de carne humana para saciar seu apetite insaciável. Os relatos de avistamentos de mendigos são numerosos, e, com o advento da tecnologia, muitos acreditam ter capturado essas criaturas em vídeos. Na internet, você encontrará vídeos e áudios perturbadores de pessoas que juram ter ouvido a voz do Wendigo nas florestas ou que acreditam ter visto sua figura esquelética entre as árvores. Muitos desses vídeos se tornaram virais, e é fácil entender o porquê. O medo do desconhecido, combinado com as histórias aterrorizantes que acompanham a lenda do Wendigo, cria uma atmosfera de puro terror. Os Wendigos são frequentemente confundidos com outra criatura lendária, os Skinwalkers, que também são seres capazes de mudar de forma e de imitar humanos. No entanto, os Skinwalkers vêm de uma lenda diferente, que é mais associada aos povos navajos. No entanto, ambos compartilham a habilidade de enganar suas vítimas usando sons familiares e gritos, tornando difícil distinguir entre essas duas lendas. Aqui no canal, eu planejo trazer alguns vídeos sobre esses avistamentos e comparações entre Wendigos e Skinwalkers. Vamos reagir juntos a esses vídeos e discutir as semelhanças e diferenças entre essas criaturas aterrorizantes. Vocês também poderão me contar o que acham desses vídeos e se acreditam que essas lendas têm alguma base na realidade. Existem outras histórias ainda mais sobrenaturais que cercam os Montes Apalaches. Uma delas envolve a famosa bruxa da família Bell, uma história aterrorizante que também já discutimos em vídeos anteriores aqui no canal. Se vocês quiserem revisitar essa história, deixarei o link nos cards para vocês conferirem. Outra história fascinante e antiga é sobre uma área nos Montes Apalaches que é considerada tão assombrada que um monumento com uma placa no local, agradecendo por terem conseguido se livrar de um demônio que uma vez aterrorizou a região. O monumento faz referência a um homem chamado Adam Livingston, que viveu no século XVIII. Segundo os relatos, Adam foi atormentado por um poltergeist em sua casa. Mas tudo começou quando um estranho bateu em sua porta, dizendo que estava morrendo e que precisava de um padre católico para realizar os últimos rituais antes de falecer. No entanto, a esposa de Adam, desconfortável com a ideia de deixar o homem sozinho em sua casa, pediu que ele não fosse buscar o padre. O homem acabou falecendo e Adam, sem saber o que fazer com o corpo, enterrou no quintal, em um túmulo sem nome. Foi então que as assombrações começaram. Ada relatou que parecia haver cavalos galopando no andar de cima de sua casa, e frequentemente encontrava suas velhinhas decapitadas sem explicação. A situação piorou até que, uma noite, Adam teve um sonho estranho com um homem que ele deveria procurar. Ele sabia exatamente como o homem era, embora nunca o tivesse visto antes. Eventualmente, Adam encontrou o homem do sonho e,
Coincidentemente, ele era um padre católico. O padre realizou os rituais e abençoou o túmulo do homem desconhecido. E após isso, as atividades paranormais cessaram. Essas são apenas algumas das histórias que tornam os Montes Apalaches um lugar tão misterioso e aterrorizante. O que fica claro é que, independentemente de se acreditar ou não em lendas e criaturas sobrenaturais, a combinação de isolamento, história antiga e natureza selvagem torna essa área fértil para todo tipo de mistério e medo. E aí, galera! Essas foram algumas das histórias mais bizarras e intrigantes sobre os Montes Apalaches, um lugar cheio de mistérios, lendas antigas e eventos que até hoje deixam muitas perguntas no ar. Desde as criaturas misteriosas, como os mendigos, até as histórias sobre as pessoas ferais e os fenômenos sobrenaturais. O que podemos dizer com certeza é que essa região continua fascinando e amedrontando aqueles que se aventuram por suas trilhas. Se você, assim como eu, é apaixonado por mistérios, criaturas lendárias e fenômenos inexplicáveis, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando essa jornada por lugares misteriosos e histórias assustadoras. Cada semana tem mais vídeos com novas histórias e lendas para vocês. E sempre traremos conteúdo intrigante e desafiador. E claro, deixe nos comentários o que você achou dessas histórias. Se já ouviu falar de algo parecido, ou se tem uma teoria sobre o que pode estar acontecendo nos Montes Apalaches. Estou super curioso para saber o que vocês pensam. Aproveita para ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e ficar sempre atualizado com os conteúdos mais recentes sobre mistérios, lendas e o sobrenatural. Nos vemos no próximo vídeo. Pessoal, obrigado por assistir e por fazer parte dessa comunidade que adora desbravar o desconhecido. Até a próxima. E cuidado nas trilhas. Nunca se sabe o que pode estar à espreita nas sombras.